dia 19 de fevereiro do ano de 2021, sexta-feira depois das cinzas. Meu irmão, minha irmã, quem vos fala sou eu, Padre Denilson, e aqui estamos para meditarmos o Santo Evangelho, retirado do Evangelista Mateus, capítulo 9, versículos 14 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Com estas palavras, Jesus não aboliu nem o jejum e nem a oração. Simplesmente, ele quis dizer aos discípulos de João Batista e todos aqueles que ainda estavam presos ao passado que jejum é feito em casos específicos. Quando queremos servir melhor a Deus, quando estamos passando por tribulações, perseguições, doenças e calamidades, nos arrependimentos de pecados por nós e pelo povo, e conversões em massa. Aliás, jejum, oração e boas obras são mencionados frequentemente por ambos, judeus e cristãos. Oração não fica à frente do jejum e boas obras, independente deles, mas com algo que os liga de dentro. O mais completo entendimento da oração é particularmente oferecido em conexão com o jejum. Quando nós olhamos o que é dito sobre a oração e como ela é definida, nós podemos ver que a ênfase é naturalmente mais no estado do coração e alma que no corpo, como possível expressão da oração em geral. Segundo São João Damasceno, oração é a subida da mente e do coração de alguém a Deus ou o pedido das boas coisas de Deus. Primariamente, a conversa com Deus, como atividade espiritual, é enfatizada. Todavia, há também a prática e a experiência de que não apenas pensamentos, conversa e atos espirituais por si só estão inclusos na oração, mas também é o corpo. A oração torna-se mais completa por meio do corpo e do movimento, que acompanha as palavras da oração. O corpo e seu movimento tornam a oração mais completa e expressiva para que ela possa mais facilmente envolver a pessoa inteira. A unificação do corpo e da alma na oração é particularmente manifestada em jejuar e orar. O jejum físico torna a oração mais completa. Uma pessoa que jejua reza melhor, e uma pessoa que reza jejua mais facilmente. Desta forma, a oração não permanece somente uma expressão ou palavras, mas cobre o ser humano inteiro. O jejum físico é uma admissão para Deus diante dos homens que alguém não pode fazer sozinho e necessita de ajuda. Uma pessoa experimenta sua impotência mais facilmente quando ela jejua
e por isso, por meio do jejum físico, a alma está mais aberta a Deus. Sem jejum, nossas palavras na oração permanecem sem uma fundação verdadeira. No Antigo Testamento, os crentes jejuavam e rezavam individualmente, em grupos e em várias situações da vida. Por causa disso, eles sempre experimentavam a ajuda de Deus. Jesus confere uma força especial ao jejum e à oração, especialmente na batalha contra os espíritos do mal. O jejum é um tipo de penitência, no qual abrimos mão de algo que nos agrada e oferecemos esse sacrifício por alguma boa intenção. E aqui entra um detalhe: só Deus precisa saber desse jejum. Não precisamos sair por aí nos gabando de jejuar ou mostrando o nosso rosto abatido por causa do jejum. Pelo contrário, o verdadeiro jejum é feito escondido, para que somente o nosso Deus, que vê o que está escondido, tome conhecimento. Percebemos no Evangelho de hoje Jesus justificando que os seus discípulos não estavam em jejum, porque ele próprio estava presente, e isso era motivo de festa. E festa não combina com jejum. Chegaria o dia em que Jesus não estaria mais com eles, e aí sim eles jejuariam. Querendo, pois, fazer uma caminhada de penitência, sigamo-lo. Hoje é o dia, esta é a hora da prática do jejum, abrindo mão de certos prazeres ou até oferecendo as nossas dores e sofrimentos a Deus, a fim de que Ele amenize o sofrimento que atinge cada um de nós e também o sofrimento dos nossos muitos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma santa sexta-feira para todos.